Uma boa noite para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula magna do curso de Teologia da Faculdade FABAD. É uma alegria, uma satisfação muito grande poder estar junto com você nesta noite, você que está nos acompanhando ao vivo. E eu aproveito para dar boas-vindas a você que está nos assistindo, a você que é calouro do curso de teologia, você que é aluno veterano, a você que nos acompanha e que está matriculado em um dos muitos polos da Faculdade FABAD, ou mesmo você que não é aluno da instituição, mas que está nos acompanhando e tem aí interesse no tema, é muito bom poder contar com você nesta noite. Eu sou o professor Maxwell Fajardo, faço parte do grupo de professores da FABAD, e nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouco nesta noite a respeito do tema que foi proposto para a aula magna de hoje. Então, é uma alegria muito grande, uma satisfação poder conversar com você, onde quer que você esteja nos acompanhando, onde quer que você esteja nos assistindo neste momento. E eu começo aqui fazendo os meus agradecimentos. Em primeiro lugar, agradeço a você que está nos acompanhando, agradeço a toda a diretoria da FABAD, que de uma forma tão carinhosa tem me acolhido nesses últimos dias, e agradeço também pelo convite para estar ministrando esta aula magna nesta noite, especialmente ao coordenador do curso de Teologia, o professor Denilson, que junto com toda a sua equipe tem feito esse trabalho de uma forma tão excelente para todos vocês que estão nos acompanhando. Então, meu muito obrigado, é uma alegria imensa poder estar junto com a FABAD neste semestre e também estar junto nesse momento, nesta noite, falando aqui do nosso tema da aula magna. Eu espero que você nos acompanhe, com certeza é um assunto do seu interesse que nós vamos discutir, apresentar aqui algumas perspectivas nesses próximos minutos. E nesse primeiro momento eu vou falar aqui sobre o tema, conversar com você sobre o tema. E num segundo momento nós vamos ter aí um momento de interação, um momento de conversa, onde nós poderemos aprofundar mais aí o tema e também tirarmos aí eventuais dúvidas que que surjam aí à medida que a gente for debatendo o tema. Bom, deixa eu me apresentar. Como você pode ver aí embaixo, meu nome é Maxwell Fajardo, eu falo da cidade de São Paulo, faço parte a partir deste semestre da equipe da FABAD. Eu sou professor dentro da área de História. A minha formação inicial é em História, sou formado em História, sou formado em Pedagogia e também estou envolvido com o estudo da Teologia. E nos estudos de pós-graduação, eu fiz o meu mestrado na área de Ciências da Religião, mais especificamente estudando as relações entre ciências sociais e religião, e depois desenvolvi o doutorado na Unesp, na Universidade Estadual Paulista, na área de História, e a minha pesquisa do doutorado em História foi justamente pesquisando o tema que é o tema da nossa aula de hoje, a história da Assembleia de Deus no Brasil. Então, essa é a minha apresentação, tenho estado envolvido com o pentecostalismo desde a minha infância, então é um assunto que faz o meu coração vibrar também, até por conta de toda a experiência de vida que tive a oportunidade de ter dentro das igrejas pentecostais. E o tema, então, da nossa aula, da aula magna, o tema que me foi proposto, o tema que fui convidado para falar, é sobre a história da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Para ser mais preciso, o título que está aí no folder, que está aí no convite, Assembleias de Deus no Brasil, História e Dinâmicas. E antes de nós falarmos sobre o tema, eu acho que é muito importante a gente dizer o porquê da escolha desse tema e o que a gente pensou, né, o que a gente planejou para falar dentro desse tema com você. E, em primeiro lugar, eu acho que é importante que se destaque, a gente vai falar sobre a história das Assembleias de Deus no Brasil, da Assembleia de Deus no Brasil, mas não numa perspectiva confessional, não numa perspectiva
apologética. Então, a ideia aqui não é fazer uma defesa da Assembleia de Deus e também não é a ideia de fazer uma crítica da Assembleia de Deus, mas entender a Assembleia de Deus como um fenômeno social que merece ser estudado. E não somente por aquele que é assembleiano, por aquele que está envolvido nas atividades da igreja. A Assembleia de Deus é um fenômeno social que merece e que deve ser estudado, tanto por aquele que faz parte dela, quanto por aquele que a observa externamente. E existem vários motivos que nos incentivam a pesquisar as Assembleias de Deus. E sempre que eu vou falar desse assunto, do porquê estudar as Assembleias de Deus do ponto de vista da história, eu gosto sempre de contar um pouco da minha experiência pessoal quando eu comecei a estudar esse tema das Assembleias de Deus. Quando eu fazia a minha graduação em História, e eu estava caminhando aí para os últimos semestres do curso, é aquele momento em que a gente começa a pensar no tema do TCC, no que a gente vai estudar, no que a gente vai pesquisar no trabalho de conclusão de curso. Eu sei que tem vários alunos que estão nos acompanhando aqui, que estão nessa fase também de escolha do tema, enfim, dos contatos com o orientador, e eu fiz a minha graduação na área de História. E eu tinha o interesse de fazer uma pesquisa de TCC sobre os evangélicos no Brasil. Né? Na época não era nem especificamente sobre a Assembleia de Deus, mas pesquisar um pouco mais dentro da área de história, a história dos evangélicos do Brasil, pensar em alguma temática dentro dessa perspectiva. E eu me lembro que dentro da minha graduação em História, eu fui conversar com alguns professores da área de História que pudessem ser possíveis orientadores da minha pesquisa. E eu me lembro que eu conversei com uns 2 ou 3 professores, falando do meu interesse de pesquisar os evangélicos no Brasil, enfim, e fazendo aquilo que a gente faz quando vai fazer o TCC, né? Antes de fazer o TCC, a gente tem que ler sobre o assunto, conhecer o que já foi escrito sobre aquele assunto. E eu pedi indicações de leitura para aqueles professores, e os 3 professores que eu procurei, eles disseram para mim a mesma coisa. Falaram, o tema é interessante, mas a gente não conhece nada a respeito do tema. Não conheço nenhum texto, não me lembro de nenhum texto da área de história que pesquise ou que se aprofunde sobre a história dos evangélicos no Brasil. E a partir daí eu comecei a perceber que, de fato, dentro do campo acadêmico da história, havia uma necessidade muito grande de se estudar a história do movimento evangélico no Brasil. E essa foi uma coisa que eu me propus a fazer esse estudo na perspectiva da história. Logicamente, que já existiam livros, que são livros que foram produzidos pela própria denominação, e se houver tempo aqui a gente pode conversar também sobre esses livros, mas a ideia era fazer uma pesquisa que tratasse, né, da dinâmica desta igreja, usando as ferramentas da história. E isso foi isso que eu me propus a fazer. Acabei não fazendo o TCC naquela ocasião, mas posteriormente surgiu a oportunidade de pesquisar. Mas o que eu contei toda essa história só para frisar isso, né? A relevância de se estudar esse tema, mesmo para aquele que não é religioso. Porque pense no número de evangélicos que existem no Brasil. E de algumas décadas para cá, os evangélicos no Brasil têm ganhado assim, uma expressão social muito grande, por conta da sua participação no mundo político, por conta da sua participação na mídia. Então, os evangélicos têm alcançado grande visibilidade, são milhões de pessoas são dezenas de milhões de pessoas que se identificam como evangélicos no país, e é um grupo que merece ser estudado. Por que o movimento evangélico cresce no país? Então, é algo que merece o estudo. Então, veja, a perspectiva nossa de estudo das Assembleias de Deus é nessa linha, é nessa direção. Entender a Assembleia de Deus como um fenômeno social que merece ser estudado e que, ao estudá-la, nós vamos conhecer não apenas a própria igreja em si, mas também
características da sociedade brasileira. E nós vamos conversar sobre isso aqui no decorrer da aula. A gente vai perceber como existem muitas coisas no interior da igreja que apontam para características da própria sociedade brasileira. Então, esse é o nosso propósito em estudar as Assembleias de Deus. Então, aqui nós vamos estudar as Assembleias de Deus como um fenômeno histórico, como um fenômeno social, e a proposta não é fazer uma análise teológica no sentido de dissecar aqui as doutrinas da igreja, ou estabelecer um juízo de valor, ou apontando, tá certo pensar assim ou não. Não, a ideia é fazer essa análise da igreja como um fenômeno social. Analisar as razões do crescimento dos evangélicos e, mais especificamente, das Assembleias de Deus. Então, essa é a nossa perspectiva. Então, tudo começa a partir de uma pergunta. Sempre que a gente vai fazer uma pesquisa, sempre que a gente vai desenvolver aí uma investigação, a gente sempre começa de uma pergunta. Por que estudar as Assembleias de Deus no Brasil? Por que estudar especificamente esta igreja e quais são as perguntas que me motivaram a fazer essa pesquisa sobre as Assembleias de Deus no Brasil? Bom, primeira coisa, o número de pessoas que se declaram como assembleianas no Brasil. Os últimos números que a gente tem do número de assembleianos no país são números que já estão defasados, porque são números de 2010. A última contagem oficial de membros que houve no país foi feita em 2010 por conta do último censo. Está sendo feito agora o censo, né, novamente, acho que vai demorar ainda algum tempo até a gente ter acesso a esses números aí das religiões, mas um número mais preciso que a gente tem é do censo de 2010. E, de acordo com o censo de 2010, então já são números de 13 anos atrás, há 13 anos atrás, de acordo com o número do censo, mais de 12 milhões de pessoas em todo o Brasil se declaravam membros da Assembleia de Deus. 12 milhões de pessoas no Brasil. Veja, é quase o tamanho de uma metrópole como São Paulo, o número das pessoas que se declaram como assembleianas no Brasil. O que é interessante quando a gente vai pensar nesse número? Bom, a Assembleia de Deus é o segundo maior grupo religioso do país, né? Maior do que a Assembleia de Deus em número de pessoas, só a Igreja Católica. Então, o segundo maior grupo religioso do Brasil é a Assembleia de Deus. E quando a gente vai pensar dentro do universo evangélico ou dentro do universo dos pentecostais, a Assembleia de Deus é o maior grupo, e a segunda maior igreja pentecostal é a Congregação Cristã no Brasil. Isso de acordo ainda com os números do censo de 2010. Não sabemos como está agora, mas de acordo com os números de 2010, a segunda maior igreja pentecostal do país era a Igreja Congregação Cristã no Brasil. E o que é que chama a atenção? A Assembleia de Deus ela tem 12 milhões de membros, e a Congregação Cristã no Brasil, que é a segunda maior, ela tem 2 milhões de membros. E quando a gente vai para a terceira, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, eu estou falando aqui só das pentecostais, né? Se a gente for colocar os evangélicos como um todo, tem a Igreja Batista, com aproximadamente 5 milhões de membros, mas se a gente for pensar nos pentecostais, primeiro a Assembleia de Deus com 12 milhões, depois você tem a Congregação Cristã, e logo após a Igreja Universal do Reino de Deus. Você percebe que a distância que há da Assembleia de Deus para a Congregação Cristã é uma distância muito grande. As Assembleias de Deus, elas têm 6 vezes mais um número de pessoas do que a Congregação Cristã. Então, isso é o que chama a atenção. Bom, a gente pode fazer a pergunta, por que os pentecostais crescem no país? E desde a década de 60, há pesquisas na área de história, na área de sociologia, pessoas que se debruçaram sobre isso e tentaram entender o porquê do crescimento dos pentecostais. Mas a minha pergunta, na minha pesquisa, é essa pergunta específica. Ok, a gente tem vários fatores, várias coisas que nos ajudam a entender o crescimento dos pentecostais, mas o que há de específico no que diz respeito à Assembleia de Deus? O que há de específico nas Assembleias de Deus? Porque tem várias igrejas pentecostais. Por que a Assembleia de Deus cresceu mais do que outros ramos do pentecostalismo? Então, isso é que me moveu na minha pesquisa de doutorado.
entender quais são os fatores de ordem histórica, de ordem social, que nos ajudam a entender o que existe de diferente na Assembleia de Deus. Lógico, como foi uma pesquisa na área de história, a gente buscou entender esse crescimento usando as ferramentas próprias do campo da história. Então, pensando assim com um olhar externo, né? Quais são os fatores sociais que nos ajudam a entender o crescimento específico das Assembleias de Deus? E o que chama a atenção nas Assembleias de Deus é isso. Primeiro, o número de pessoas, e, em segundo lugar, um fenômeno que é bem característico da Assembleia de Deus. Eu sei que entre os nossos alunos, nós temos vários alunos que são das Assembleias de Deus e que podem comprovar isso que eu vou falar. Não é possível a gente falar no Brasil de uma Assembleia de Deus. A gente tem Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus, elas não são um movimento único, um movimento singular. As Assembleias de Deus, elas estão distribuídas em ministérios, em grupos independentes, que são os chamados ministérios. E isso eu digo até lá na introdução da pesquisa, que se você sair de carro viajando, né, pelo país, você inevitavelmente vai passar por algum templo da Assembleia de Deus. Seja um templozinho pequeno, seja uma grande catedral. Em algum momento da sua viagem, se você viajar para qualquer lugar do país, você vai se deparar com algum templo da Assembleia de Deus. Mas se você for parar para ver a placa da Assembleia de Deus, você vai ver que na maioria dos casos, depois do nome Assembleia de Deus, você tem um indicativo posterior, Ministério do Belém, Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Assembleia de Deus Missão Vida, assim, existem milhares de ministérios assembleanos, os grandes ministérios, que são conhecidos em todo o país, e os pequenos ministérios assembleanos também. Então, é como se fosse meio que um sobrenome, né, da igreja. Você tem a Assembleia de Deus, depois você tem o nome, ministério. Tanto é que, se você que está me acompanhando for assembleano, vai poder comprovar isso também. Eu digo que sempre a primeira coisa que um assembleano pergunta para o outro quando os dois se encontram, quando você cumprimenta, você é assembleano e cumprimenta um outro assembleano, a primeira pergunta que um faz para o outro é: qual é o seu ministério? E dependendo da resposta que o outro der, você já entende se ele está mais próximo de mim ou se ele está mais distante, se a igreja é mais parecida com a minha, se ela é mais distante, porque a Assembleia de Deus, ela é uma igreja que está dividida em vários grupos que são esses ministérios. E isso é uma grande dificuldade para se entender a Assembleia de Deus, inclusive para quem é da Assembleia de Deus. Porque a Assembleia de Deus, ela está dividida em ministérios, e além dos ministérios tem as convenções. Então, às vezes, os ministérios são independentes, mas eles estão ligados a uma mesma convenção, e aí tem convenção que tem influência sobre determinado ministério, mas não tem sobre outro. Enfim, há toda uma dinâmica, há todo um emaranhado aí de redes que formam essa igreja, essa denominação que é a Assembleia de Deus. Então, eu parti dessas duas características da Assembleia de Deus, né? Que é o seu crescimento e, ao mesmo tempo, essa sua divisão interna, né? No que essas duas coisas, como que a gente pode entender esse desenvolvimento tão específico que se deu na Assembleia de Deus, diferente do que aconteceu nas outras igrejas. E antes de tentar responder essa pergunta e mostrar aí os caminhos que eu tentei percorrer para responder isso, é importante dizer o seguinte, que embora a gente esteja estudando as Assembleias de Deus, eu parto do princípio que, ao estudar as Assembleias de Deus, você está colhendo subsídios para entender não apenas as Assembleias de Deus, mas para entender o campo pentecostal brasileiro como um todo, né? Um dos primeiros e grandes pesquisadores das Assembleias de Deus no Brasil, que é o Gedeon Alencar, professor Gedeon Alencar, ele escreveu um livro que o título é Matriz Pentecostal Brasileira, as Assembleias de Deus. E ele parte dessa ideia. As Assembleias de Deus, além de serem a maior igreja pentecostal do país, eles são uma espécie de matriz pentecostal. Por que matriz pentecostal? Né? Porque você tem várias características assembleianas que acabam se refletindo em outras denominações. Que quer queira, quer não, a Assembleia de Deus foi uma denominação que é contemporânea de todos os outros movimentos pentecostais do país. E alguns deles
se inspiraram nas Assembleias de Deus, logicamente que não todos, mas alguns deles acabaram se inspirando nas Assembleias de Deus e tem muitas características que são refletidas neles. Então, ao estudar as Assembleias de Deus, a gente consegue entender melhor o campo pentecostal, consegue entender melhor o campo evangélico e consegue entender também a realidade religiosa do país. Né? A gente, quando estuda as Assembleias de Deus, como eu já disse lá no começo, a gente percebe, a gente observa muitas características culturais, né, do Brasil que se refletem no interior da igreja. E aí talvez possa vir a pergunta para você, meu aluno que está me ouvindo, e que está estudando teologia, e pode estar se perguntando, mas por que é importante que um teólogo estude essas coisas, né? Porque o senso comum vai dizer para nós que o teólogo ele tem que sentar lá e estudar a Bíblia, e logicamente o teólogo pentecostal, o teólogo protestante tem que ir lá, tem que estudar a Bíblia, entender. E qual que é a relação do trabalho do teólogo, por exemplo, com temas que estudam a história de uma denominação? Isso é muito importante. Por quê? Porque o teólogo, ele sabe que o conhecimento teológico ele não deve se limitar a uma discussão abstrata, uma discussão de gabinete, né? Quer dizer, falar da Bíblia, falar dos temas que a teologia propõe, não se resume a você ficar numa discussão abstrata, discutindo conceitos, embora isso possa fazer parte também da teologia, mas ela não se resume a isso. A teologia ela vai se amoldando ao cotidiano. Então, entender como as pessoas compreendem as suas práticas religiosas, entender como essas práticas religiosas nasceram no ambiente brasileiro, entender como a maior denominação evangélica brasileira se articula com a cultura do país, isso é fundamental para o trabalho do teólogo, para poder entender essas relações entre a teologia e o social, entre a teologia e a dinâmica social, a teologia e a dinâmica história de cada denominação. Então, por isso, estudar as Assembleias de Deus ela é muito importante, inclusive para o trabalho do teólogo, para pensar nessas relações que existem entre teologia e sociedade, não é? E até porque o membro da Assembleia de Deus, ele tem a sua teologia, ele desenvolve a sua teologia, embora por muito tempo na história das Assembleias de Deus houve essa aversão ao estudo teológico formal, isso não quer dizer que as pessoas não tivessem a teologia, né? Se a pessoa, ela formula uma ideia a respeito de Deus, ela está fazendo teologia, ela está desenvolvendo uma ideia a respeito de como ela crê que Deus se revela, que Deus se manifesta, e isso é uma forma de teologia também. Então, a teologia, ela dialoga com o social, né? Essa dinâmica histórica, essa dinâmica social, ela é de suma importância para o teólogo. E aí, voltando lá ao meu ponto inicial, eu entendo e parto desse princípio que, ao estudar as Assembleias de Deus, a gente tem aí vários elementos para entender essa dinâmica religiosa no país. E tem uma coisa, assim, que é muito importante quando a gente estuda as Assembleias de Deus. A gente percebe, se a gente compara a dinâmica de crescimento, a dinâmica de organização das Assembleias de Deus com a dinâmica da própria Assembleia de Deus em outro país, a gente percebe que existem muitas coisas das Assembleias de Deus que são exclusivas das Assembleias de Deus brasileiras. Tem muitas coisas que têm a ver com a nossa cultura daqui, né? E que se você for para outros locais do mundo, você não vai encontrar. E justamente, mais uma vez, por conta desse diálogo que a igreja, por conta dessa aproximação, dessa reprodução, em muitos casos, da cultura brasileira na dinâmica da própria igreja. Bom, mas eu volto aqui a minha questão inicial, e aí eu lembro que aqui de baixo, não, é o contrário, para cá. Aqui de baixo tem um QR Code que você pode acessar, depois a gente vai ter aí um momento de interação, você pode ir pensando aí nas perguntas, nos comentários que você queira fazer depois, e havendo aí essa oportunidade, a gente pode conversar sobre os assuntos que eu estou falando aqui. Bom,
Então, voltando à minha questão inicial, o que é interessante quando a gente pensa aí nessa dinâmica das Assembleias de Deus? Bom, essas Assembleias de Deus, elas são, é uma igreja grande, e é uma igreja que é extremamente fragmentada, é dividida em vários ministérios. E isso é uma coisa assim tão interessante, que você encontra, né, nas Assembleias de Deus uma diversidade enorme de coisas, né? Você encontra Assembleias de Deus de vários tipos. Você tem Assembleias de Deus que você percebe que o culto tem uma tendência assim a alcançar um público mais jovem. Por outro lado, você tem as Assembleias de Deus que mantêm uma tradição, tem a questão dos usos e costumes, não é? Existem Assembleias de Deus que mantêm essa tradição das vestimentas que podem ou que devem ser usadas pelas mulheres, por exemplo, determinadas práticas que não podem ser feitas em determinado ministério, em outro ministério podem. Ou seja, as Assembleias de Deus são formadas por essa diversidade de coisas, de formas, né, de se adequar a essa tradição. Então, essa é uma característica das Assembleias de Deus. E para a gente poder, então, entender como é que isso tudo nasceu, a gente tem que voltar lá na origem, né? De onde é que vem as Assembleias de Deus, como é que as Assembleias de Deus elas nascem, né, no campo religioso brasileiro, como que é essa história da denominação, como isso pode nos ajudar a entender essa dinâmica atual da igreja. Bom, talvez boa parte dos que estão nos assistindo saibam disso. As Assembleias de Deus, elas foram fundadas por dois missionários suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg. Eles vieram para o Brasil no ano de 1910, mas antes de vir para o Brasil em 1910, eles tiveram uma experiência religiosa, eles tiveram uma experiência com o pentecostalismo nos Estados Unidos. Era um momento em que a Suécia, no começo do século XX, na passagem do XIX para o XX, mas nos primeiros anos do século XX, a Suécia não era o país rico que é hoje. Então, houve um êxodo muito grande, uma saída de muitos jovens suecos para outras nações do mundo, principalmente os Estados Unidos, com a ideia de fazer a vida nos Estados Unidos. Daniel Berg e Gunnar Wingren foram dois jovens que deixaram a Suécia no começo do século XX, foram para os Estados Unidos para ganhar a vida lá nos Estados Unidos. Eles eram dois jovens batistas, e quando eles foram para os Estados Unidos, eles tomaram contato com o pentecostalismo. O movimento pentecostal, ele tinha explodido nos Estados Unidos no começo do século XX, foi também algo que aconteceu aí na passagem do século XIX para o século XX, né? Inclusive, se tornou muito forte essa ideia de que o pentecostalismo moderno nasceu nos Estados Unidos, embora essa ideia, né, de que o pentecostalismo moderno nasceu nos Estados Unidos. Quando eu digo de pentecostalismo moderno, né, é que a gente sempre faz essa ressalva, né, sempre existiu no decorrer da história da igreja, desde dos tempos bíblicos, relatos, registros de manifestações do Espírito Santo, da glossolalia, né, do batismo com o Espírito Santo, enfim, mas não é o nosso tema aqui hoje, mas dizer que essa revigoração do movimento, esse surgimento do pentecostalismo moderno, que é atribuído aos Estados Unidos, hoje se questiona muito essa ideia. Existem muitos estudiosos de diferentes países que estudam essa origem do pentecostalismo e que têm chegado à conclusão de que, embora nos Estados Unidos o movimento pentecostal moderno tenha ganho uma dimensão assim incrível, reconhecida até hoje, não foi o único foco de estabelecimento do pentecostalismo no começo do século XX. Em outros lugares do mundo, na mesma época, ou até antes disso, já há relatos de manifestações semelhantes àquelas que aconteceram nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos é o que ganhou a maior evidência, né? E existem algumas cidades dos Estados Unidos onde esse fenômeno ganhou corpo. O mais famoso deles é o fenômeno de Los Angeles, não? O fenômeno lá da Rua Azusa. Quem nunca ouviu falar da Rua Azusa? Por meio do missionário William Seymour, que é considerado como o pai do pentecostalismo moderno, embora
antes dele já outras expressões pentecostais já estivessem se manifestado, né, inclusive do próprio Parham, que sistematizou isso melhor, mas enfim, também esse não é o tema aqui da nossa aula, mas só para destacar isso, né, Los Angeles foi um foco do pentecostalismo lá em 1906, e inclusive até algumas pessoas acabam erroneamente até trazendo essa ideia de que foi lá da Rua Azusa que o pentecostalismo veio para o Brasil, e não foi. O pentecostalismo de Azusa tomou uma dimensão, tomou um corpo assim que repercutiu por diferentes lugares do mundo e influenciou num outro movimento pentecostal, um outro foco do movimento pentecostal nos Estados Unidos, na cidade de Chicago. Quem liderou o pentecostalismo, esse movimento pentecostal, né, na igreja de Chicago, foi o William Durham. E Gunnar Wingre e Daniel Berg conheceram o pentecostalismo não em Los Angeles, não na Rua Azusa, mas em Chicago, por meio do pastor William Durham. Mas para encurtar a história, de Chicago eles vieram para o Brasil e existe toda uma história, né, que é celebrada, que é contada nos livros que contam a história das Assembleias de Deus, a respeito do desejo que os dois tinham de se tornarem missionários, e num culto de oração, né, numa reunião de oração, ouviram de um irmão chamado Adolfo Udim, dizendo que eles deveriam ir para o Pará, e, enfim, eles vieram para o Belém do Pará, no norte do país, e, lógico, não dá para a gente contar essa história aqui toda, mas se estabeleceram lá no norte do país, na Igreja Batista de Belém do Pará, e lá em Belém do Pará, eles acabaram pregando sobre as doutrinas pentecostais, e alguns meses depois que eles estavam ali, houve uma cisão, e eles foram excluídos da igreja lá de Belém do Pará, junto com mais um grupo de 16 pessoas, e desse grupo surgiu a primeira Assembleia de Deus brasileira, que inicialmente nem se chamava Assembleia de Deus, era a Missão da Fé Apostólica. Mas, assim, o que eu queria frisar é muito importante a gente pensar que as Assembleias de Deus, veja como é interessante, né, a gente estudar a história das denominações, as Assembleias de Deus não são a primeira igreja pentecostal brasileira, né? 10 meses antes chegou a Congregação Cristã no Brasil, aqui no sudeste do país, e as Assembleias de Deus foram fundadas por dois suecos que tiveram passagem pelos Estados Unidos e que depois vieram para o Brasil. Já a Congregação Cristã no Brasil, que surgiu um pouquinho antes, mas ali contemporânea, foi fundada por um italiano. E isso repercutiu, inclusive, na forma como as duas igrejas se desenvolveram posteriormente, né? As Assembleias de Deus herdaram aquilo que um estudioso do assembleianismo no Brasil na década de 90, Paul Freston, ele chamava de ethos sueco-nordestino. Ou seja, as Assembleias de Deus elas foram fundadas por suecos no norte do país. Depois de alguns anos, elas se espalharam para o Nordeste, e lá no Nordeste do país absorveram muito da cultura própria ali do ambiente nordestino brasileiro e que se fundiu a essa experiência anterior dos suecos. Então é isso que o Paul Fresco chama de ethos sueco-nordestino. Veja só que coisa, né? E se a gente for dissecar, né, toda essa tradição assembleana, esse jeito assembleano de ser, a gente vai encontrar muito dessa cultura sueca que foi trazida, né, pelos fundadores das Assembleias de Deus. Diferente da Congregação Cristã no Brasil, que se você for dissecar, né, essa cultura denominacional, essa tradição denominacional, você vai encontrar muito da cultura italiana, né, que é de onde veio o fundador da Congregação Cristã no Brasil. Então, veja, como já desde o início a gente percebe algumas diferenças entre essas duas igrejas. Mas, para encurtar a história, para esse ponto que a gente traz aqui, é importante destacar isso. As Assembleias de Deus no Brasil foram fundadas por dois suecos que vieram para o norte do país, e depois lá do norte do país, esse movimento começou a crescer no interior do país, e é muito interessante a gente ler esses primeiros relatos dos missionários, né, que fundaram as Assembleias de Deus, e como é que surgiam esses primeiros núcleos assembleianos. É muito interessante, né, que nesse começo tem um termo, inclusive, que uma pesquisa sobre as Assembleias de Deus da década de 80 usa, o Francisco Cartacho Rolim,
que ele fala que as Assembleias de Deus surgiram no processo de nucleação. O que era esse processo de nucleação? Era muito comum, nas primeiras décadas de surgimento da igreja, que as igrejas, as congregações que surgiam antes dos seus respectivos pastores. Porque hoje, é como que normalmente é o processo de você criar uma congregação, abrir uma igreja. Né? Às vezes é enviado um obreiro para determinada localidade onde a igreja ela não existe, e esse obreiro começa uma igreja. No caso das Assembleias de Deus, nos seus primeiros dias, nas suas primeiras décadas, aconteceu o processo contrário. As pessoas, elas iam para as localidades de origem, se organizavam, criavam ali um grupo, e depois que aquele grupo estava formado, elas voltavam lá para a igreja de maior referência e pedia que um obreiro fosse mandado para a igreja. Né? As igrejas surgiam antes do que os seus respectivos pastores. E por quê? Porque as Assembleias de Deus, nas suas primeiras décadas, elas tiveram um processo, elas cresceram em meio a um processo social que muito ajudou o crescimento da igreja. E qual foi esse processo? Veja, quando Gunnar Wingren e o Daniel Berg, eles vêm para Belém do Pará, e não é à toa que eles vêm para Belém do Pará, porque o que era Belém do Pará no começo do século XX? No começo do século XX, Belém do Pará era uma das cidades onde mais circulava dinheiro no país, por conta da produção de borracha. Tinha muitos navios entrando e saindo do porto de Belém, porque no interior da Amazônia era onde tinha os seringais, que fornecia a matéria-prima para a produção de borracha. Lembre-se que no começo do século XX, quando está começando a explodir a produção de automóveis em larga escala, bicicletas, então precisava de muita borracha para fabricar pneus e tal. De onde é que vinha a matéria-prima dessa borracha? Né? Onde era produzida essa borracha? Então vinha lá dos seringais do norte do Brasil. Então, o porto de Belém era muito movimentado por conta disso. Só que quando Daniel Berg e Gunnar Wingren vieram para cá, coincidiu que o momento em que eles chegaram em Belém do Pará era um momento em que essa produção de borracha do norte do país estava entrando em declínio. Por quê? Porque a produção em outros locais do mundo começou a superar do Brasil. Né? A produção de borracha, se eu não me engano, na Ásia, começou a superar a produção de borracha de Belém. Então começou a ter um declínio. Como começou a ter um declínio? Começou a ter menos emprego. Então tinha muita gente que nas décadas anteriores eram, por exemplo, do Nordeste do país e que vieram para o Pará para trabalhar como seringueiros. Era uma época que estava precisando muito de seringueiros. O pessoal saiu do Nordeste e veio para o Pará para trabalhar como seringueiros. Nessa época de 1910, início aí da segunda década do século XX, isso começou a entrar em declínio. E essas pessoas que tinham vindo trabalhar nos seringais, eles começaram a voltar para os seus locais de origem. Então, a chegada de Daniel Berg e Gunnar Wingren coincidiu com esse momento dessa migração de retorno para eles do Nordeste. E essas pessoas, muitas delas, conheceram o pentecostalismo quando estavam em Belém e tiveram, por conta das circunstâncias econômicas da época, voltarem para o Nordeste. E quando voltaram para o Nordeste, levaram consigo as Assembleias de Deus. Então, a igreja começou a crescer no Nordeste justamente por conta desse fenômeno. O fenômeno da migração é essencial para a gente entender o crescimento das Assembleias de Deus. Como é que uma igreja que nasce em Belém do Pará se espalha em poucas décadas por todo o país? Por conta do fenômeno da migração. Né? Primeiro a migração do norte para o nordeste do país e depois, posteriormente, o fenômeno da década de 40 até a década de 80 da migração do nordeste para as regiões do sudeste. Quando é que as Assembleias de Deus estouraram numericamente nas grandes metrópoles do país, São Paulo, Rio de Janeiro, quando as pessoas do nordeste começaram a vir para o sudeste. E não somente porque os assembleianos desceram em larga escala do nordeste para cá, até foi, né? Mas é um fenômeno que é notado pelos trabalhos que estudam religião no Brasil, que muitas das pessoas que foram migrantes, e eu com certeza deve ter entre quem está nos assistindo aqui hoje, pessoas que são filhos de imigrantes. Eu sou filho
de uma migrante nordestina, de alguém que veio do Nordeste para São Paulo na década de 70, né? No caso, ela já era assembleiana, mas com certeza tem muita gente que está me acompanhando agora, que é migrante ou que é filho de migrante e que tem essa experiência. E em muitos casos, verificou-se que há muitos migrantes que, quando estavam lá no Nordeste, eram católicos e depois que migraram, depois que chegaram à metrópole, se converteram, se tornaram evangélicos, se tornaram pentecostais. Essa mudança, essa migração influenciou na escolha da nova religião. Então, veja, não é possível a gente fazer essa análise da história das Assembleias de Deus, levando em conta os fenômenos sociais, sem a gente pensar em todo esse trabalho, ou melhor, em todo esse fenômeno migratório. O fenômeno migratório, ele é importantíssimo para se estudar as Assembleias de Deus no Brasil. Não à toa, um dos locais que as Assembleias de Deus mais crescem, se você for pensar numa grande cidade como São Paulo, por exemplo, os locais em que as igrejas mais crescem são justamente as regiões de periferia, são os locais onde esses migrantes se estabeleceram e onde, numericamente, existem mais templos das Assembleias de Deus. Você encontra poucos templos das Assembleias de Deus nas áreas mais centrais da cidade, mas quando você vai para as regiões de periferia, para as regiões mais pobres da cidade, você vê uma multiplicação de templos, justamente porque essas questões de ordem social, essa questão da migração, nos ajuda a entender esse fenômeno do crescimento das Assembleias de Deus no Brasil. Logicamente que se a gente for entender ou pensar no crescimento das Assembleias de Deus a partir das categorias da própria igreja, as categorias religiosas, é claro que a gente vai explicar, né? A gente vai dizer que houve a ação do Espírito Santo nesse fenômeno de crescimento, e eu não duvido disso, e aí pensando como alguém que é de dentro da igreja, a gente vai explicar isso, mas a gente não pode dissociar, né, acreditando na ação do Espírito Santo, e aí a gente fala como teólogo, a gente acredita que a ação, o teólogo, ele acredita que a ação do Espírito Santo se dá em meio às relações dos seres humanos. Então, as relações sociais, o Espírito Santo vai atuando nessa dinâmica. Então, não há como isolar uma coisa da outra, mesmo que se creia que a igreja é uma instituição que caminha na direção do Espírito Santo, não podemos nos esquecer que ela é uma instituição que está localizada em determinada sociedade, que se relaciona com aquilo que acontece na sociedade, então, inevitavelmente, a igreja sofrerá essas influências da sociedade e também a influenciará. Então, a partir desse prisma, né, esse olhar do crescimento da igreja, a gente precisa entender tudo isso que está acontecendo na sociedade, como isso influencia o crescimento e o desenvolvimento da igreja. Então, o momento em que as Assembleias de Deus mais cresceram no país foi justamente o momento das grandes ondas migratórias, o momento da industrialização das grandes cidades, que foi quando as pessoas começaram a vir para as metrópoles para trabalhar como mão de obra nas grandes fábricas, e à medida que essas pessoas vão se estabelecendo nas grandes cidades, as igrejas vão surgindo juntas. Inclusive, no meu livro, que está essa pesquisa que eu estou falando aqui para vocês, tem um capítulo que eu analiso o crescimento das Assembleias de Deus na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo. E é muito interessante, assim, que se você pega um mapa das igrejas, Assembleias de Deus em São Paulo, é claro que não dá para fazer um mapa exaustivo, são muitas denominações, muitos ministérios assembleianos que existem, mas você percebe que as igrejas mais antigas, né, as Assembleias de Deus mais antigas em São Paulo, elas estão localizadas perto das linhas de trem, que eram as rotas dos trabalhadores, né, nessa época de grande expansão industrial. E você vai perceber que o mapa das Assembleias de Deus em São Paulo, das principais Assembleias de Deus em São Paulo, ela casa com o mapa das linhas do trem.
As igrejas mais antigas estão próximas das linhas dos trens, justamente por conta disso, porque houve um processo aí similar, né, do crescimento das periferias da cidade com o crescimento da própria igreja. Um processo está extremamente relacionado com o outro. E por isso que eu disse lá no começo, ao estudar a igreja, a gente está estudando as características da própria sociedade brasileira também. Então, para entender as Assembleias de Deus, a gente precisa entender toda essa diversidade de culturas, toda essa diversidade de dinâmicas que se cruzam. São missionários suecos que se desenvolvem no norte e no nordeste do país, né? Depois tem todo esse processo de industrialização, de urbanização, de migração, que forma um caldo que nos ajuda a entender essa dinâmica de crescimento das igrejas, sobretudo nas maiores e nas principais cidades do país. Bom, eu acabei dando um resumo geral aqui da minha proposta, da minha ideia, mas na minha pesquisa, voltando à questão que eu lancei aqui no final, no começo da minha fala, como entender, então, isso que acontece nas Assembleias de Deus? Né? As Assembleias de Deus, elas cresceram mais, elas cresceram tanto, e por quê? Então, existem vários motivos ou várias hipóteses para a gente pensar nesse crescimento exponencial do número de assembleanos, né? E cruzando isso com aquelas informações do grande número de ministérios. Para você ter uma ideia, essa questão dos números de ministérios assembleanos, numa pesquisa anterior que eu fiz, foi a minha pesquisa de mestrado, eu pesquisei um bairro aqui da cidade de São Paulo, e eu fiz um mapeamento das igrejas pentecostais desse bairro, e eu encontrei mais de 20 ministérios assembleanos dentro de um bairro de 70 mil habitantes. 20 ministérios assembleanos, né? Igrejas que são ligadas a grandes convenções assembleanas ou pequenos ministérios, que às vezes é um pequeno salãozinho, mas que se define como um ministério assembleano independente. Então, as Assembleias de Deus, elas estão divididas nesse grande número de ministérios. E como que eu fiz para tentar explicar essa dinâmica e como que isso se relaciona com o crescimento da igreja? Bom, na minha pesquisa, quando eu comecei a pesquisar as Assembleias de Deus, eu dizia bastante, né, que as Assembleias de Deus, elas são uma igreja fragmentada. Tanto é que você pode perceber que isso até virou a forma automática de falar, né? Não falo sobre assembleia. Se você percebeu, eu sempre acabo falando no plural, né? Assembleias de Deus. Não é possível falar de uma Assembleia de Deus no Brasil. Existem Assembleias de Deus, ministérios. Só que tem um fenômeno interessante nessas Assembleias de Deus, porque existem fatores comuns que você encontra nas diferentes Assembleias de Deus. Então, você pode ir em Assembleias de Deus de ministérios diferentes, mas tem coisas que você vai encontrar nos dois, né? Um crente chamando o outro com a paz do Senhor. É uma marca assembleiana que não é só assembleiana, mas nasceu na Assembleia de Deus brasileira e passou para outros ministérios. Mas, por exemplo, uma coisa que faz parte dessa tradição assembleiana, você tem a harpa cristã, embora alguns ministérios não adotem mais a harpa cristã, mas a harpa cristã é um elemento dessa tradição assembleiana. Enfim, tem várias coisas, tem aquele jeito do culto assembleiano, né? Você é assembleiano de um ministério, você vai assistir culto numa Assembleia de Deus de outro ministério. Tem um jeitão, né, do culto assembleiano, a liturgia assembleiana. Então você tem vários elementos que são elementos que estão presentes nos diferentes ministérios das Assembleias de Deus. Só que, ao mesmo tempo, você tem coisas que são muito diferentes. Você tem semelhanças e você tem diferenças. E como é que eu faço para distinguir, tentar entender, não é, essas coisas todas? Então, eu sempre falava que as Assembleias de Deus, elas são fragmentadas. Mas quando a gente pensa numa igreja que é fragmentada, quando você fragmenta uma coisa, imagina um copo que caiu no chão e se quebrou. Tem vários fragmentos, você não consegue mais unir os fragmentos. E não é assim que acontece com as Assembleias de Deus. Ela não está fragmentada ao ponto de você não conseguir juntar uma coisa com outra, né? Tem elementos que, mesmo nos diferentes ministérios, você consegue encontrar. Então, a ideia que eu usei na minha pesquisa é a ideia do esgarçamento. Então, eu penso a seguinte:
As Assembleias de Deus é como se fosse um tecido que ele vai sendo colocado sob pressão e tem algumas partes dos fios que vão se rompendo e outros fios eles vão permanecendo juntos. E é justamente isso que aconteceu nas Assembleias de Deus. Elas começaram como uma igreja única, como uma matriz única, mas à medida que o seu desenvolvimento histórico foi se dando, essa igreja ela foi esgarçando institucionalmente, e com isso o que aconteceu? Existiam alguns fios da igreja que se romperam, né? Ou seja, são coisas que são bem diferentes de um ministério para outro, e outros fios eles permaneceram unidos, que são os elementos que, independente do ministério onde você vai, você percebe que eles ainda permanecem iguais. Então é nessa dinâmica que as Assembleias de Deus crescem. Elas vão se diversificando, mas ao mesmo tempo mantendo alguma coisa, um assembleanismo assim comum. Né? Então, isso é muito importante para a gente poder entender essa dinâmica, essa lógica do crescimento assembleiano. E a minha hipótese, que é a hipótese que eu trabalho na minha pesquisa, é que o crescimento da igreja tem a ver justamente com isso. Porque à medida que a igreja ela vai se esgarçando, ela vai se diversificando, ela consegue crescer entre diferentes públicos, diferente do que acontece em outras igrejas. Quando você pega a Igreja Universal, você pega a Igreja Congregação Cristã no Brasil, são denominações que elas têm características mais semelhantes. Né? Se você vai num culto de uma igreja, você vai no culto de outra igreja da mesma denominação, você vai perceber que as coisas são muito parecidas. Nas Assembleias de Deus, por haver essa diversificação interna, você consegue crescer entre diferentes públicos. Por exemplo, vamos pegar de uma coisa que tem muito a ver com esse cotidiano da Assembleia de Deus. Você tem cultos em Assembleias de Deus onde se bate palma durante os hinos, durante a celebração religiosa. E você tem ministérios assembleianos onde não pode bater palma. Então, falando assim, em linhas gerais, de uma forma bastante simplificada, a gente pode dizer que é possível ser assembleiano batendo palma e é possível ser assembleiano não batendo palma. E quando você vai para outras igrejas, você não tem essas duas possibilidades. Então, quando a gente fala que a Assembleia de Deus foi a igreja que mais cresceu, na realidade foram os ramos da igreja que mais cresceu. São várias denominações, que são os ministérios, que estão dentro desta plataforma maior, dessa plataforma institucional, que é chamada de Assembleia de Deus. E nessa dinâmica que a gente consegue entender o porquê que as Assembleias de Deus cresceram, e pelo menos essa é a hipótese que eu levanto, que eu trabalho na minha pesquisa. E aí, já caminhando aí para o momento final dessa nossa primeira parte, depois a gente vai ter um momento aí de mediação também, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, como eu disse lá no começo, faz parte da minha pesquisa, é uma pesquisa de doutorado que foi desenvolvida lá na Unesp, na Universidade Estadual Paulista, é uma pesquisa que durou 4 anos, né, estudando todos esses aspectos das Assembleias de Deus e toda essa discussão que eu estou propondo aqui, essa forma de enxergar a igreja, essa forma de compreender essa dinâmica histórica da igreja. Tudo isso foi feito com análise de material, principalmente os materiais que foram produzidos pela igreja no decorrer dos seus anos, os materiais como revistas de escola dominical, material como o inário, e principalmente a imprensa da igreja. A igreja tem um jornal oficial que desde a década de 30 circula, e eu fui fazer a leitura desses jornais para poder entender, tentar fazer essa reconstituição histórica, não é, das Assembleias de Deus, porque quem trabalha com história sabe muito bem disso. Não existe como a gente reconstituir não tem como a gente reconstituir a história de determinada coisa, né? Assim, como aconteceu. O historiador não é aquele que vai chegar aqui e vai dizer foi exatamente assim. O que o historiador tem acesso é as fontes do passado. É a forma como essa história foi registrada e que a gente consegue reconstituí-la, né? E eu fui atrás dessa reconstituição da história das Assembleias de Deus, e isso tudo foi reunido na minha pesquisa, que posteriormente se transformou em livro, e eu reúno aqui nesse livro, Onde a Luta se Travar, uma história das Assembleias de Deus no Brasil. Para quem é assembleiano, sabe que o título Onde a Luta se Travar é o refrão de um dos mais famosos hinos da harpa cristã, que é o hinário oficial da igreja, que é o hino 212, né, os guerreiros se preparam. Então, onde a luta se travar. Por que onde a luta se travar? Bom, primeiro porque esse hino é muito representativo da história das Assembleias de Deus,
E, em segundo lugar, porque muitas lutas se travaram no interior das Assembleias de Deus. Essa luta, por exemplo, dos migrantes em se estabelecerem em novas cidades, as lutas internas, as disputas de poder no interior da igreja, enfim, muitas lutas nos ajudam a entender essa configuração das Assembleias de Deus, tais quais ela está estabelecida hoje. Então, tudo isso está reunido nesse livro, se você tiver interesse depois em conhecer, onde a luta se travar, uma história das Assembleias de Deus no Brasil. Nessa aula magna, na realidade, o que eu fiz foi trazer alguns fragmentos dessa pesquisa, dar uma ideia geral do que a gente pretendeu analisar, de como a gente pretendeu trabalhar com esse tema, mas com certeza há muito mais coisas que aqui eu expliquei superficialmente e que na leitura do texto você vai poder ter aí uma análise mais aprofundada e acompanhar aí melhor os argumentos a respeito do crescimento das Assembleias de Deus do Brasil.